Todo dia o despertador toca às 6. Eu levanto, mas no automático. E é isso que eu quero pra minha vida? Acordar todo dia sem vontade, só cumprindo obrigações? Mas quando eu olho, eu vejo um cara que só tá sobrevivendo e não vivendo. Aí, me imaginei 10 anos mais tarde, ainda preso na mesma rotina, mesmo despertador, mesmo banheiro, mesmo vazio. Eu não posso morrer assim. Mas eu tenho medo de mudar, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de dar o próximo passo, medo de sofrer, medo. O medo, ele pode te paralisar por dias, meses, até anos. E pra ser sincero, foi isso que aconteceu comigo. Se você reparar no começo do vídeo, eu tava com o cabelo maior, minha barba tava menor. E o medo me paralisou. O medo disfarçado de perfeccionismo, de nunca vai tá bom. Mas aí, eu relendo o roteiro desse vídeo, eu vi o quanto a mensagem desse vídeo é forte. E foi isso que me ajudou. E talvez, só talvez, você precisa ouvir isso também. E talvez seja por isso que você está aqui. E essa sensação de estar paralisado pelo medo, com certeza você já sentiu, é muito complicada, né? Porque a gente fica preso, a gente congela. A gente não consegue fazer nada, paralisado. E eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Esse medo que te trava, ele nunca vai passar. Sabe por quê? Que esse medo é uma força antiga, ele é primitivo, ele vem dos nossos ancestrais. E ele está escondido bem no fundo do nosso cérebro. Ele se chama amígdala cerebral. Ele é como se fosse um alarme interno, que a única função dele é te manter vivo. Mas para os nossos ancestrais ele tinha uma função muito importante. Não virar janta. Para os nossos ancestrais, esse sistema salvou muitas vidas. É um sistema de luta, corra ou trave, consequentemente, morra. E para eles, por exemplo, ouvir um barulho na floresta, corre ou morre. Mas sabe qual que é o problema? O nosso cérebro ele usa o mesmo sistema até os dias de hoje. Então, o nosso cérebro ele não consegue distinguir entre uma ameaça para sua vida ou uma coisa que está te travando. Esse software mental ele não evoluiu para conseguir distinguir entre um leão faminto na floresta de uma coisa que você precisa fazer, de um e-mail, de uma reunião, de qualquer coisa. E a resposta para isso é exatamente a mesma. Você fica paralisado diante das decisões que você precisa tomar. E pode ser qualquer coisa, pedir demissão, sair de um relacionamento ruim, gravar um vídeo para o YouTube. E o seu corpo vê isso como uma ameaça para sua vida. E aí você faz o que você sempre faz. Volta pro seu sofá, onde é confortável, vai pra rede social e... depois eu vejo isso aí, né? E um dos pilares desse vídeo é dizer que esse medo que te paralisa, ele não é seu inimigo. Ele não tá falando assim, para. Ele tá falando assim, ei, é por aqui. Entenda o seguinte, o caminho que mais te assusta é exatamente o caminho que mais importa pra você. Porque como diz Osho, eu acho que é assim que fala, né? A vida começa depois do medo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E a resposta da maioria das pessoas tem uma coisa muito curiosa. O Jordan Peterson, ele tem uma palestra na qual ele fala assim, se você perguntar para uma pessoa o que ela quer, o que ela realmente quer da vida, ela vai falar assim, eu só quero ser feliz. Porra, como se fosse fácil, né? Só
ser feliz? Mas ele diz que quando a maioria das pessoas fala eu só quero ser feliz, elas estão dizendo que eu não quero sofrer. Faz sentido, né? A gente cria uma ideia idiota sobre felicidade, que felicidade é você estar confortável, felicidade é você não ter ansiedade, você não ter medo. Isso não existe. Mas me fala uma coisa, quando foi a última vez que você se sentiu vivo, pleno, realizado? Foi quando você estava no sofá no Instagram? Ou foi quando você superou um desafio que fosse realmente importante para você? Sabe, eu tô dizendo aquela empolgação que vem de dentro, sabe? Que faz você levantar da cama, cheio de propósito. Os gregos tinham um nome para isso, que é entheos, que ele literalmente significa Deus interior. É como se Deus estivesse habitando você naquele momento. E é isso que a gente realmente busca. Não viver sem sofrer, viver sem medo. É você se sentir vivo, conectado com algo maior, mesmo quando o caminho não é fácil. Ainda sobre Jordan Peterson, ele fala que o nosso cérebro tem um sistema de navegação emocional, onde o medo ele tem um papel importante nisso. E esse sistema de navegação emocional ele é muito simples. Ele fala que quando você está caminhando para um objetivo, você sente emoções positivas. Agora, se você está parado ou recuando, seu cérebro assemelha como emoções negativas. É como se fosse um GPS interno. Quando você está no caminho certo, você sente entusiasmo, motivação, esperança. Mas quando você está parado ou regredindo, você fica com medo, ansiedade, frustração. Vamos supor que você é a pessoa do começo do vídeo. Você odeia o que você faz. Você sabe que você deveria buscar algo melhor, algo que te traz entusiasmo. Ah, mas se eu não encontrar nada melhor, você pensa. Se eu fracassar? Se eu passar fome? Essa aí é a voz do medo. Ela tá ali pra, entre aspas, te proteger. Como eu falei antes, esse medo não é seu inimigo. Ele é um sinal mostrando, olha, é aqui que você se sente vivo, aqui que você tem entusiasmo. Mas a pergunta que a gente deve fazer não é como acabar com o medo. É como eu posso usar esse medo para me guiar no que realmente importa. Como eu posso fazer dele a minha maior força. Mas como que a gente pode fazer isso? É simples. Faz um exercício mental. Você está no seu emprego, igual no começo do vídeo, tá? Vou usar esse exemplo mais uma vez. Só que você passou 10 anos. Você imagina uma década de frustração acumulada. Você mais amargo, mais cínico, mais sem paciência, com você mesmo, com a sua família. Só que agora você tá com menos energia, menos chances e mais arrependimento. E aí, você parando pra pensar, esse medo de mudar, esse medo de tentar, o resultado foi o pior possível. Uma vida cheia de arrependimentos. Eu não sei quanto a você, mas esse medo pra mim, ele é muito maior do que esse medo que eu tô enfrentando agora, por exemplo. Esse medo de tentar. E o ponto é o seguinte, esse medo de não viver, chegar no final da vida e não ter vivido, ele é muito mais forte, muito mais poderoso do que esse medo que tá te travando agora. E é isso que eu tô falando pra você usar. Usa esse medo que você tem de não viver pra agir no agora. E isso já foi comprovado cientificamente. Cientistas falam que o cérebro ele aprende muito mais com o contraste das coisas. Por exemplo, claro, escuro, medo, alívio. Então o cérebro ele aprende muito mais com isso do que com uma emoção. Se você está triste, por exemplo, a tendência é você não aprender nada com isso. É só ficar triste. Mas assim, a partir da tristeza você pode começar a entender o que está acontecendo, mas esse é um processo que demora mais para o aprendizado do cérebro. E é isso que eu estou falando para você fazer. Pegar esse medo de ficar parado, estagnado durante tanto tempo, e aí você usa esse contraste, você compara com o que aconteceria se você enfrentasse esse medo, se desse tudo certo, aonde você ia estar. Se eu ficar parado, eu vou permanecer no mesmo lugar, mais triste, mais arrependido. Mas se eu fizer e der certo, você já imaginou? E tem uma prática diária que os psicólogos usam, que é para você frequentemente se lembrar disso. E essa prática se chama escrita terapêutica. Não sei se você já ouviu falar, mas os psicólogos normalmente usam essa prática para você visualizar melhor isso que eu tô te falando. Ela funciona assim. Pega uma folha de papel e você divide em 3 colunas. Na primeira coluna,
Você lista os seus maiores medos nesse momento. Mas, assim, não escreva assim, medo de falhar. Quero que você escreva, por exemplo, medo de iniciar meu negócio, perder todas as minhas economias e em 6 meses passar fome. Não precisa escrever passar fome, né? Na segunda coluna, você vai escrever detalhadamente como será a sua vida se em 5 anos você permitir que seus medos, eles continuem te paralisando. Aí você vai escrever o que vai acontecer com você se você continuar parado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E aí, você tem que parar. Depois de ser bem sincero na hora de escrever isso. E você tem que sentir o peso disso. Como que vai ser? Como você vai tratar a sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado? Como vai estar a sua saúde mental? Eu preciso que você sinta todo esse desconforto que isso vai causar. Beleza, você fez isso. Agora, na terceira coluna, você vai descrever como seria a sua vida se você enfrentar esses medos. Imagina tudo que pode acontecer, onde você poderia chegar. E tem uma coisa interessante também. Você pode imaginar o que esse eu do futuro, esse que conseguiu enfrentar os medos, conseguiu alcançar o que gostaria, você pode imaginar o que ele fez para poder estar lá. Um exemplo bem besta. Eu quero mudar de cargo. Só que para mudar de cargo eu preciso dominar uma ferramenta específica. Então eu preciso estudar, certo? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando passo a passo como você pode tornar isso muito mais fácil de ser aplicado, tá? Esse exercício muda tudo. Sério, faça. Sem julgar, faz. Mudou pra mim. Porque você transforma o que te bloqueia em algo que vai te empurrar de obstáculo a guia, de prisão a um caminho. E você constantemente relembrando isso, sempre vendo, coloca isso em um lugar que você possa ver. Você começa a mudar a sua relação com o medo. Porque, afinal de contas, como eu já falei, o medo nunca foi seu inimigo, nunca. O medo, ele é seu professor, seu guia. E se você usar ele da maneira correta, ele é a sua maior força. A coragem não é a ausência de medo, mas é você ir em frente apesar do medo. É usar esse medo como um combustível para você ir aonde você precisa ir. Porque no fundo, o que a gente realmente quer é se sentir vivo, né? Com entusiasmo, aquele Intelso que eu te falei. Você ter Deus habitando dentro de você. Quando você para de fugir do medo e usa ele como guia, como bússola, a vida vira um jogo totalmente diferente. Mas me responde uma coisa, como que você está se sentindo agora? Está com um leve desconforto? Agoniado? Está com vontade de agir? Você reparou que esse medo que te trava agora, ele não é nada comparado ao medo de não viver uma vida que seja realmente sua? Que bom, porque essas emoções são aquelas emoções de você caminhar para frente, de você começar a agir. Então, não fuja do seu medo. Segue ele. Ele está te mostrando exatamente aonde você precisa ir. E se talvez você se sentir paralisado de novo, volta a assistir esse vídeo. Porque às vezes o que a gente precisa é de um lembrete de que seu maior medo é a sua maior força.